Agora você pode se tornar membro da Rural Business e ter ainda mais acesso ao nosso conteúdo. No canto superior direito do nosso canal Mundo Rural Business, você vai encontrar o botão Seja Membro. Pagando a mensalidade de R$ 7,99, você vai ter acesso a muito mais conteúdo que os nossos vídeos diários. Como membro, você terá acesso total a todos os capítulos das nossas famosas séries especiais e aos nossos famosos alertas de mercado e ver quando e onde quiser, seja no celular ou na sua TV com acesso ao YouTube. Faça agora sua contribuição para que a única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo continue operando sem a interferência de compradores e vendedores em nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo ao status de ser, a partir de agora, o mais novo membro da Rural Business. Toda a nossa equipe agradece sua força. Olha, vamos te dizer uma coisa, viu? A gente morre velho e não vê tudo. É óbvio que problemas climáticos podem promover estragos não só na produção de milho, mas em qualquer atividade agrícola. Afinal, esta é uma fábrica a céu aberto. Só que a mídia, que não sabe mais o que fazer para emplacar essa nova ordem mundial climática, ela quer mostrar que tudo isso vai acontecer pela atividade humana. A história deste nosso planeta está repleta de estragos climáticos em vários séculos. Portanto, antes que algum ambientalista oportunista saia gritando por aí, é sempre bom lembrar. Seja muito bem-vindo ao Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta análise. A mais nova bobagem climática que nessa quarta-feira tomou conta da velha mídia, aquela que só toca notícia contra o Brasil, sabe? Pois bem, traz o seguinte título bombástico. As mudanças do clima provocadas pela atividade humana podem derrubar a produtividade do milho em 24% até o fim do século, de acordo com pesquisa divulgada na revista Nature por pesquisadores da NASA e do Instituto Potsdam para pesquisas sobre impacto climático, PIC. Em contrapartida, a produtividade do trigo pode aumentar 18% devido ao aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera e aos ganhos em latitude mais elevadas. As estimativas foram traçadas por modelos computacionais que indicam condições climáticas mais acentuadas do que as projetadas anteriormente. O pesquisador-chefe do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA, Jonas Jagmeier, deu o seguinte alerta. Nós vemos que as novas condições climáticas vão empurrar as produtividades agrícolas para fora de sua variação normal em mais e mais regiões. As emissões de gases de efeito estufa provocadas por humanos vão trazer temperaturas mais altas, mudanças nos padrões de chuva e mais dióxido de carbono no ar. Isso afeta o crescimento das lavouras. E nós descobrimos que a emergência do sinal da mudança climática, o momento em que os anos extraordinários se tornam a norma, vai ocorrer na próxima década, ou logo depois, em muitas regiões celeiro globalmente. Segundo o pesquisador, as projeções indicam que os produtores rurais terão que se adaptar mais rapidamente, por exemplo, com mudanças de datas de plantio ou uso de novas variedades, além de buscar melhores produtividades em latitudes mais elevadas. Bem, as bobagens continuam, mas nós não vamos fazer você perder mais tempo em ouvi-las. Só que a Rural Business, como única agência independente, provedora de informação profissional e estratégica para o agronegócio e investidores do mundo, precisa dar um alerta a você que é nosso assinante. Vamos todos morrer de fome, tá bom? Pois se a produtividade média do milho cair nessas proporções, só haverá um jeito de aumentar a produção a fim de matar a fome do mundo: ampliar a área de plantio. Mas e daí? Como é que fica? Como aumentar a área sem desmatar?
Segundo os ecochatos, despreparados e muitas vezes marionetes de grandes corporações com interesses bem menos politicamente corretos do que tentam anunciar, desmatar é crime, não é? Como é que fica então? Se o tal efeito estufa é provocado pelos seres humanos, por que não sentimos nada disso nas últimas décadas? Como a agricultura mundial conseguiu evoluir de maneira tão impressionante? O pacote de bobagens envolvendo o clima não é coisa de hoje, não. Você sabe muito bem disso. O senhor Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos na administração de Bill Clinton, as Gretas, os DiCaprios da vida e alguns atores tupiniquins desempregados pela pandemia do coronavírus que tentam isso todos os dias para ganhar seguidores, lacrar e, quem sabe, ganhar uma graninha. Até a Amazônia já virou deserto por muitas vezes. Mas por que não falar o contrário? Por que não contar ao mundo que é necessário abrir novas áreas de cultivo para garantir o abastecimento mundial de alimento? Por que não dar incentivos ao campo, ao invés de arrumar normas e leis que só servem para ampliar custos e reduzir margens, dificultando a vida dos produtores? Seria este tal estudo mais um na lista de tantos com interesses comerciais velados? Para nós aqui da Rural Business, qualquer criança com mais de 12 anos saberia responder essa pergunta. Sim, é claro que tem. A verdade é que muito se fala, mas nada se mostra. A falta de informação profissional e o bombardeio de notícias para afligir os mais inocentes e disseminar o medo emburrecem a população cada dia mais e levam jovens que até o final deste século serão gestores deste mundo a só falar amém para uma lacração desenfreada. Se não trabalharmos juntos, mostrando a verdade a nossos filhos e netos, teremos uma geração de acéfalos, que acham que produção de alimento é algo fácil, que produzir carne é um crime, aumentar a área de plantio de grãos é um descalabro, sem perceber que no seu prato é isso que tem: comida. Vários estudiosos renomados do Brasil e do mundo, que não são patrocinados por quem tem enormes interesses nesta nova e tão na moda agenda climática, já jogaram no lixo boa parte desses estudos duvidosos e que na avaliação aqui da Rural Business são feitos com um único objetivo: atender interesses comerciais. Portanto, vale olhar a história. Primeiro, para se questionar se esse tal efeito estufa não acontecia antes, mesmo com a forma retrógrada de construções, fábricas, automóveis, combustíveis e tudo mais, porque os números não mostram isso. E segundo e mais importante, para você, produtor deste Brasil, se conscientizar de uma vez por todas do quanto você é invejado do mercadaço que tem nas mãos. Todos querem o que só você tem: terra agricultável que pode garantir segurança alimentar e, ao que tudo indica, em pouco tempo garantir ainda a segurança energética, com os biocombustíveis ganhando força. Nos últimos 50 anos, a agricultura teve um avanço impressionante. Mesmo com pum de boi, chuva num ano e seca no outro, tempestades, furacão, tsunamis, calor intenso, frio congelante e tudo mais, consequência natural de uma terra que não para nunca, ainda assim conseguiu aumentar a produtividade média da cultura do milho em 130%, passando de apenas 40,9 sacas por hectare no início da década de 1970 para 94,1 sacas nos dias atuais, como confirma este gráfico. E tudo com base no que diz o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é a autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio. Será que o tal efeito estufa nunca existiu? Será que vai começar agora? Ou será que tudo não passa de pura balela para tirar o peso que o campo tem hoje para a economia global? Já pensou nisso? Afinal, quem não pode, desdenha, não é mesmo? Agora pedimos que volte ao gráfico e veja o destaque em vermelho. É isso que os tais cientistas estão falando que vai acontecer até o final deste século. Se a produtividade do milho cair em 24%, como diz o belo estudo publicado pelo Valor Econômico,
voltaríamos a colher menos de 72 sacas de milho por hectare. Tem cabimento pensar numa coisa dessas hoje? Acha mesmo que existe a chance disso acontecer? Será que boa parte da indústria que paga a conta desta nova agenda climática vai aceitar reduzir suas margens de lucro para derrubar os custos de produção? Sim, pois do contrário, como o mundo vai conseguir viabilizar o cultivo de milho? E os questionamentos não param por aí, não. Mesmo aumentando de forma tão agressiva a produtividade média das lavouras de milho nos últimos 50 anos, veja só que espanto. Foque primeiro na imagem da esquerda. Os produtores conseguem colher hoje 1 bilhão e 120 milhões de toneladas de milho, alimento básico mais consumido do planeta, o que significa 313% de aumento frente ao que se via lá em 1970, que são esses 0,27 que você vê no gráfico, ou a bagatela de 270 milhões de toneladas. Parece muito, não é? Só que passe os olhos para o gráfico da direita e veja o que aconteceu com o consumo mundial de milho nesse mesmo intervalo. É isso mesmo que você está vendo. O salto foi de 322% de aumento de consumo contra 313% da produção. 50 anos atrás, o mundo demandava 270 milhões de toneladas de milho, ou tudo o que era produzido. Hoje, precisa de 1 bilhão e 140 milhões de toneladas, bem mais do que conseguiu ser tirado dos campos. Isso significa que, mesmo com todo este avanço, já não conseguimos mais produzir quantidade suficiente de milho para atender com sobra a demanda global. Por isso, os preços em níveis recordes aqui no Brasil e históricos em todo o mundo, pois falta milho, caro assinante. E caso esteja chegando só hoje aqui a Rural Business e ainda não saiba, vivemos atualmente uma das mais graves crises de abastecimento de toda a história. Além de investir pesado em tecnologia e aumentar em 130% a produtividade média das lavouras, ainda assim, o mundo precisa cultivar hoje uma área 80% maior que 50 anos atrás, pois do contrário, a fome já seria generalizada. Na temporada de 1969-70, primeiro número à esquerda no gráfico, 109,9 milhões de hectares eram destinados ao cultivo de milho. Hoje, já é necessário quase o dobro disso para dar o que comer à população global, o equivalente a 197,7 milhões de hectares. Área que, segundo as projeções, já vai bater na casa de 200 milhões de hectares agora em 2022. E o que vai acontecer se a produtividade média voltar aos níveis de 2000-2001? Quanto de área terá que ser cultivada a mais para garantir alimento na mesa da população ao redor do planeta? Olha, muitos de nós não estaremos aqui no final do século, mas o tal cientista renomado que escreveu esse estudo, Mudanças Climáticas Podem Cortar 24% da Produtividade de Milho, o tal do Dr. Jonas Jagenmeier, tem grandes chances de estar. E esperamos que ele se retrate diante de nossos filhos e netos por divulgar tantas bobagens. Segundo uma rápida pesquisa no Mr. Google, o Dr. Jonas Jagenmeier tem hoje apenas 38 anos. Sim, meu amigo, menos de 40 anos. Seus muitos estudos datam de 2015 para cá, recebendo índice H16 como cientista. Para saber, o índice H de um pesquisador é definido como o maior número H de artigos científicos desse pesquisador que tem pelo menos o mesmo número H de citações cada um. Assim, só para você saber, o primeiro do ranking no Chemistry World era George Whiteside, da Universidade Harvard, com índice H169, o que equivale a dizer que ele publicou pelo menos 169 artigos que obtiveram cada um ao menos 169 citações em outros trabalhos. Já o Dr. Jonas Jagenmeier tem índice 16, ou 91% menor. E certamente terá que comer aí muito feijão com arroz para dizer algo que se aproveite quando o assunto é agronegócio. Portanto, abra o olho. Tem pouca gente querendo que você conheça a verdade e se fortaleça. E muitos querendo te transformar num mero produtor de comida barata ao mundo. Alguém pronto para falar amém e aceitar
tudo que é imposto, sem discutir nada. Um mero bobo da corte. Avante o mercado do milho desse imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.